Quando a Bíblia fala sobre pecado, ela não está tratando apenas de uma lista de coisas que Deus proibiu. O pecado mexe com a relação do ser humano com Deus, afeta a nossa maneira de enxergar a nós mesmos, interfere nos nossos relacionamentos e produz consequências que muitas vezes vão muito além do momento em que aquela escolha foi feita. A história começa bem cedo. Lá em Gênesis 3, Adão e Eva desobedecem a Deus e comem do fruto que havia sido proibido. Antes disso, Gênesis apresenta uma criação em que o ser humano vivia em comunhão com Deus, consigo mesmo, com o outro e com o restante da criação. Depois do pecado, todas essas relações são atingidas. A primeira reação de Adão e Eva é perceber que estão nus e tentar se esconder. Depois, quando Deus pergunta o que aconteceu, Adão culpa Eva, além de ter culpado Deus também, e Eva culpa a serpente. Em poucas linhas aparecem vergonha, medo, fuga e acusação. O pecado cometido contra Deus começa a afetar também a maneira como aquelas pessoas lidam consigo mesmas e umas com as outras. E as consequências continuam. O trabalho passa a ser marcado por fadiga e frustração, a relação entre homem e mulher é afetada, a criação passa a experimentar os efeitos da queda e finalmente aparece a morte. Deus havia advertido que a desobediência traria morte, e é justamente isso que começa a acontecer. Paulo retoma essa história lá em Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A partir daí, a Bíblia passa a descrever uma humanidade vivendo dentro dessa realidade. Nós continuamos sendo criaturas feitas à imagem de Deus, mas o pecado afetou profundamente a maneira como refletimos essa imagem. Nossa vontade, nossos desejos, nossas escolhas e nossos relacionamentos foram atingidos. Isso também significa que não começamos a vida moralmente neutros, como se algumas pessoas simplesmente escolhessem se tornar pecadoras em algum momento. Paulo diz em Efésios 2 que estávamos mortos em transgressões e pecados. Em Romanos, ele mostra uma humanidade inteira debaixo do pecado. Existe uma inclinação em nós que nos afasta de Deus. E aqui aparece uma das consequências mais profundas do pecado, a separação de Deus. Deus é a fonte da vida. Quando o ser humano se rebela contra ele, o resultado é a morte. Romanos 6:23 resume isso dizendo que o salário do pecado é a morte. Essa morte aparece fisicamente, porque nossa existência nesse mundo termina. Mas a Bíblia também fala de uma realidade espiritual. O pecado nos coloca debaixo do juízo de Deus. Só que as consequências do pecado não ficam apenas nessa dimensão futura. A gente consegue enxergá-las acontecendo no cotidiano. Pensa só numa mentira, por exemplo. A pessoa pode mentir para escapar de uma situação difícil e conseguir exatamente o que queria naquele momento. Mas quando a mentira é descoberta, alguma coisa muda. Talvez ela seja até perdoada, mas a confiança pode levar muito tempo para ser reconstruída. Um adultério pode destruir um casamento. Uma atitude impulsiva pode acabar com uma amizade. Um crime pode levar alguém à prisão. Uma decisão tomada por egoísmo pode deixar marcas nos nossos filhos, no cônjuge e em outras pessoas que nem participaram daquela escolha. O pecado raramente fica restrito a quem o pratica. Isso aparece muitas vezes na própria Bíblia. Talvez um dos exemplos mais claros seja Davi. Em 2 Samuel 11, Davi adultera com Betseba e depois organiza a morte de Urias para tentar esconder o que havia feito. No capítulo seguinte, o profeta Natã o confronta. Davi reconhece: pequei contra o Senhor. E a resposta de Natã é muito importante. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Davi foi perdoado, ainda assim, aquela história não terminou ali. Seu pecado produziu consequências profundas. Houve morte, sofrimento e conflitos dentro de sua própria família. Algumas dessas tragédias também envolveram os pecados e as escolhas de outras pessoas.
Então, precisamos tomar cuidado para não colocar tudo numa relação simples de causa e efeito. Mesmo assim, o próprio texto deixa claro que o pecado de Davi trouxe consequências reais para a sua vida e sua casa. Outro exemplo é Jonas. Todas as pessoas sofreram naquele navio por causa do seu pecado. Ser perdoado por Deus não significa necessariamente deixar de lidar com aquilo que o pecado provocou. Se alguém rouba e depois se arrepende verdadeiramente, o perdão de Deus não transforma o dinheiro roubado em propriedade legítima. Existe uma restituição a ser feita. Se alguém comete um crime, pode receber o perdão de Deus e ainda assim responder perante a justiça. Se alguém machuca profundamente outra pessoa, pode confessar seu pecado, arrepender-se e ser perdoado, mas talvez precise passar bastante tempo reconstruindo aquela relação. O perdão resolve a nossa culpa diante de Deus porque Cristo assumiu sobre si a condenação do pecado. Ele não funciona como uma borracha que apaga automaticamente todas as consequências históricas das nossas escolhas. Também precisamos ter cuidado com outra conclusão. Nem todo sofrimento que alguém enfrenta significa que essa pessoa cometeu algum pecado específico. Jesus deixa isso muito claro em João 9. Quando os discípulos encontraram um homem cego de nascença, perguntaram quem havia pecado para que ele nascesse daquela maneira. Jesus rejeita aquela associação. Em Lucas 13, ele também fala de pessoas que sofreram mortes trágicas e impede seus ouvintes de concluir que elas eram pecadoras piores do que outras. Vivemos em um mundo atingido pelo pecado e por isso experimentamos doença, injustiça, perdas, catástrofes e morte. Algumas vezes sofremos diretamente por causa das nossas próprias escolhas. Outras vezes sofremos pelas escolhas de outras pessoas. E existem sofrimentos que fazem parte da fragilidade de viver em uma criação que, como Paulo diz em Romanos 8, está sujeita à corrupção e geme aguardando sua restauração. Por isso, é perigoso olhar para alguém que está sofrendo e concluir rapidamente: deve estar pagando por alguma coisa que fez. A Bíblia não nos dá essa liberdade. Ao mesmo tempo, ela também não diminui nossa responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Lá em Gálatas 6:7 diz: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Nossas escolhas criam caminhos, formam hábitos e produzem resultados. E existe ainda outro efeito do pecado que talvez seja menos perceptível no começo. Ele pode nos escravizar. Jesus diz em João 8,34 que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Paulo desenvolve essa mesma ideia lá em Romanos 6. Quanto mais cedemos a determinados desejos, mais eles passam a exercer poder sobre nós. Aquilo que parecia uma escolha isolada pode se transformar em hábito e o hábito pode começar a governar a pessoa. Talvez seja justamente por isso que alguns pecados pareçam pequenos no início. Uma mentira facilita a próxima, o ressentimento alimentado durante muito tempo muda a maneira como enxergamos alguém, a busca constante por aprovação começa a controlar nossas decisões, a ganância nunca considera suficiente aquilo que já possui. O pecado promete alguma coisa, mas cobra um preço. E é nesse ponto que a mensagem cristã precisa chegar a Cristo. Paulo faz isso em Romanos 5. Ele começa falando de Adão, do pecado e da morte, mas não termina ali não. Ele apresenta Jesus como aquele por meio de quem vem graça, justificação e vida. Em Cristo, Deus oferece perdão verdadeiro ao pecador. A culpa diante de Deus pode ser removida porque Jesus levou sobre si o juízo do pecado. Para quem está em Cristo, Paulo pode dizer lá em Romanos 8:1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso não significa que todas as marcas das nossas escolhas desaparecerão imediatamente. Algumas coisas precisarão ser reconstruídas, algumas consequências talvez permaneçam por muitos anos. Arrependimento também pode envolver confessar, reparar aquilo que for possível, pedir perdão e aprender a viver de maneira diferente. Mas a consequência final do pecado já não define o destino daquele que está em Cristo. E a esperança bíblica vai ainda mais longe. Romanos 8 mostra que a própria criação aguarda a libertação.
Apocalipse 21 termina a história bíblica mostrando Deus habitando novamente com seu povo e a morte finalmente vencida. A Bíblia começa com uma criação boa que foi atingida pelo pecado e termina com Deus restaurando aquilo que foi quebrado. Até lá, ainda convivemos com muitas consequências da queda e algumas vezes com consequências das nossas próprias escolhas. Só que já podemos experimentar aquilo que Deus começa a fazer em nós por meio de Cristo: perdão, reconciliação, transformação e uma vida que pouco a pouco aprende novamente a obedecer a Deus. Por isso, levar o pecado a sério não significa viver esmagado pela culpa. Significa reconhecer que nossas escolhas realmente importam, que o pecado produz consequências e que precisamos da graça de Deus muito mais profundamente do que costumamos imaginar. E essa graça não nos ensina a tratar o pecado como algo pequeno. Ela nos ensina a confessá-lo, a abandoná-lo e seguir aquele que veio justamente para nos libertar do seu domínio. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com alguém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!